Blanco, mas e se eu quiser fazer um investimento onde eu tenho um gestor que vai tomar as decisões ali por mim? Quais são os veículos que a gente tem para fazer isso? Bom, nessa aula eu vou te mostrar um dos veículos que a gente tem para essa finalidade, tá? Que são os ETFs, como a gente chama no Brasil de forma popular, tá? O correto é ETF, já que é um acrônimo, é uma sigla, né, para uma palavra. Vamos entender então aqui como que isso funciona, tá? Então vamos lá. Então, por que é ETF, né? Porque é uma sigla de um termo em inglês, né, que é de Exchange Traded Fund. Exchange Traded Fund. Então, esses fundos que a gente vai comprar aqui, basicamente ele é um fundo que ele é negociado em bolsa e o gestor desse fundo compra algum ativo de índice, compra alguma composição daqueles ativos. Pera, Blanco, explica de novo. Por que existe então ETF de renda fixa, já que ele é negociado em bolsa? Isso, então vamos lá. O ETF em si, agora eu vou falar tudo em português aqui, né? Brasileirado. Então, o ETF, ele é sim um fundo cotado e negociado em bolsa. Então você compra ele via mercado secundário na bolsa de valores, tá? Cada um tem a sua cotação e ele vai sofrer, obviamente que ele vai sofrer as oscilações de mercado ali, então de forma inerente tem um risco de mercado, beleza. Mas por que eu tenho um ETF então de renda variável ou de renda fixa, por exemplo, né? Porque o ETF de renda fixa ele vai comprar ativos de renda fixa, ele vai comprar taxa de juros, ele vai comprar algo que seja indexado à inflação, ele vai comprar ativos conectados ao mercado de renda fixa. E quais são os ETFs de renda variável? Ele vai comprar um índice da bolsa, ele vai comprar o índice Bovespa, as empresas que compõem o Bovespa na mesma proporção. Ele vai comprar as empresas que compõem os small caps na mesma proporção. Porque o small cap ou o Ibovespa é um índice teórico. Ele não é um índice de cotação, não é uma empresa, não é a somatória das ações daquelas empresas, etc. Não, é um índice teórico, uma carteira teórica. Mas a gente tem a proporcionalidade de cada uma das empresas dentro daquele índice. Então, se eu tiver o BOVA, por exemplo, que é o ETF de renda variável, é um exemplo, né, de ETF em renda variável, é o BOVA11, BOVA11, como tem aqui no slide. Opa, para esse lado, tá? Então, como tem aqui do ladinho. Legal. Então, a gente tem o BOVA11, se você digitar aí na sua plataforma de trading ou na internet, você vai encontrar mais informações sobre ele. E o que significa o BOVA11? Significa que esse fundo, vamos lá, vamos ilustrar, que ele tenha R$1 milhão em patrimônio, tá? Então, esse R$1 milhão ele vai comprar na mesma proporcionalidade das respectivas empresas que compõem o Ibovespa. Digamos que a Petrobras componha 30% do Ibovespa naquele mês, né, naquele período. Então o BOVA11 vai comprar R$300 mil de Petrobras. E que a Vale corresponda a 35% do BOVA. Então ele vai comprar R$350 mil de Vale. E ele vai carregar essa posição até o final do período, até o momento onde o Ibovespa for ajustado. E agora a Vale não corresponde a 35%, corresponde a 30%. Então ele vai vender R$50 mil. Ou uma proporção de 50%. 5%, né? Perdão. Então de 5% para ficar realocado. Não, agora a Vale corresponde a 40% do índice Bovespa. Então ele vai comprar mais 5% de Vale para ter a mesma correspondência. Então ele sempre vai ter a mesma carteira do Ibovespa, a mesma proporcionalidade das empresas do Ibovespa. A diferença é que o Ibovespa é uma carteira teórica, já o BOVA11 é uma carteira real, é um fundo de índice, né? A diferença é que ele é negociado em bolsa, no mercado secundário, e você acessa por ali. Então, de novo, renda variável, ele vai estar atrelado aos ativos de renda variável, ETFs de renda fixa, atrelados aos ativos de renda fixa, mas ambos são negociados na Bolsa de Valores. Um exemplo de ETF de renda fixa é o Fixa11, tá? E uma outra característica do ETF também, tá? Que ele tem o final 11. Então, ele vai ter essas 4 letras, que é o que identifica o ativo, e o 11, que é o prefixo dessa classe. Tá? Ela tem essa característica também de terminar com 11. Então, o Fixa11
é um ETF de renda fixa e o BOVA11 é um ETF de renda variável. Essa então é a nossa aula sobre ETFs, ou dentro do nosso bom Brasil, ETFs, e que você pode ser uma forma inclusive de você começar a entender a mecânica da renda variável, né? Por exemplo, você pode ir lá e comprar uma cota do BOVA11, uma cota, né? E observar as oscilações. E aí você já vai ter uma ideia se aquilo é para você ou não, se bolsa de valores é um mecanismo que te agrada ou não. Tá certo? Então essa é a nossa aula sobre ETFs e a maneira como você acessa esse produto. E claro, existem inúmeros ETFs que você pode observar.